Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí à nossa terceira revolução industrial, certo? A chamada Revolução Técnico-Científica ou Tecnocientífica Informacional, certo? O que foi isso? Vamos por partes. Na década de 70, vai ocorrer essa revolução aí, não mais centralizada, né? A primeira revolução industrial ocorre lá na Inglaterra, a segunda revolução industrial vai ocorrer aqui nos Estados Unidos da América, no continente americano, e essa agora vai ocorrer nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, não mais em um país, nem aqui na América, nem na Europa, e também lá no Japão, certo? Então nós teremos aí mais de 3 ou 4 ou 5 países. A revolução agora ela vai estar espalhada por todo o mundo, certo? América, Europa e Ásia, certo? Então, principalmente a parte rica, viu pessoal? Isso aí nós vamos lá para os países ricos e desenvolvidos. Não vai ocorrer uma revolução nos países pobres. Todas as revoluções ocorrem nos países ricos e industrializados. O destaque dessa revolução, ela vai vir aí das empresas no desenvolvimento econômico e tecnológico, alta competitividade, investimentos em materiais, P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, informática, robótica, telecomunicações, biotecnologia e a economia do saber. O que é a economia do saber? É investir em cérebros, pessoal. Então nós vamos cultivar cérebros? Não. Essa economia do saber é você investir naqueles estudantes promissores. Investir em cérebro, entendeu? É quando você investe em uma pessoa que essa pessoa tem aptidão para dar um retorno, certo? Então nós vamos investir financeiramente em um aluno promissor, um gênio promissor aí, e ele vai se desenvolver, vai levar a vida em estudar e esse desenvolvimento aí que ele vai levar pelas ciências com certeza vai trazer um retorno altíssimo para aqueles que investem e até mesmo para o próprio também, certo? E aí nós vamos, ó, ampliação do meio técnico-científico informacional vai se dar aí agora nessa década de 70, a partir dela, indústrias inovadoras como a informática, a robótica, a biotecnologia, telecomunicações, e essas indústrias aí, pessoal, mais tarde aí nós vamos ter o quarto setor da economia. Nós já temos aí, nós já estamos ensaiando, já temos alguns teóricos falando sobre o quarto setor. Nós temos 3 setores, né? O setor primário, secundário e terciário. Agora vai vir o setor quaternário. E o setor primário é a agropecuária e o extrativismo. O setor secundário é a indústria, o setor terciário, o comércio e a prestação de serviços. E o setor quaternário, nós vamos ter aí a informática, a robótica, a biotecnologia, telecomunicações, a química fina, a microbiologia, nós vamos ter a nanotecnologia também, teve a biotecnologia e a nanotecnologia. Então, essas indústrias elas vão se encaixarem no setor quaternário, certo? A industrialização de países em desenvolvimento, o Brasil entrou nesse ponto aí, Brasil, México, Argentina, a Índia, África do Sul, esses países foram industrializados aí nesse período
entre a década de 50 e 70. E aí, quando chega na década de 70, já estão industrializados, né? Então, é nesse período aí que eles vão agora começar a receber essas inovações advinda desse movimento aí. Aqui no Brasil, essas inovações dessa terceira revolução industrial, ela chega com força na década de 90. Na década de 90, nós vamos ter aí a chegada das telecomunicações, chega com muita força, principalmente com as privatizações, né? Do que havia, e aí houve um incremento de novas tecnologias. Né? O celular, que até então não havia aqui, no ano de 1992, nós tivemos aí o funcionamento da telefonia celular, telefonia móvel, como era chamada. E aí depois nós vamos ter a expansão das multinacionais. As multinacionais é quem irão se expandir e provocar a industrialização. Então, essas multinacionais aqui, elas vão se expandir industrializando os países em desenvolvimento, certo? E aí a revolução informacional do espaço geográfico. O meio técnico científico informacional. Isso aí Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, ele vai trazer e relatar isso muito bem. O meio natural, até o século XVIII, era o meio em que era utilizado para essa revolução do espaço geográfico. Era o meio natural, até o século XVIII, na primeira Revolução Industrial. O meio técnico foi a eclosão da Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial eclodiu, o que foi que houve? A máquina a vapor. Né? Agora nós tivemos o TA mecânico, não mais aquele TA manual. Então foi o meio técnico que eclodiu após aí essa primeira revolução industrial. O meio técnico científico informacional, que vem aí na terceira revolução industrial, nós vamos ter economias pós-industriais. Na segunda revolução industrial, nós vamos ter o incremento do capital industrial com o capital financeiro. Né? Os bancos eles estarão aí de mãos dadas com as indústrias, expandindo cada vez mais aí a produtividade e a exploração da mão de obra. Na terceira revolução, nós vamos ter umas economias pós-industrial. Não vai ser a indústria, ela não vai ficar retida somente no pátio da fábrica. Então, nós vamos aí a algo mais. Nós vamos ter aí aquelas indústrias que eu falei, as telecomunicações. É uma indústria que está espalhada aí nos cabos de fibra ótica pelo mundo todo, rodeando o mundo, certo? Então são as economias pós-industriais. E aí nós temos o que? A antena parabólica, né? A parabólica também de telefonia porque tem as parabólicas para sinal de TV e para sinal de telefonia, celular, né? Cabos de fibra ótica, redes de computadores, os alimentos transgênicos, animais clonados, isso tudo vão surgir agora com essa revolução informacional do espaço geográfico. Fábricas robotizadas, prédios comerciais e residenciais inteligentes, bolsas de valores eletrônicas. Então, tudo isso vai vir surgir, essa modernização rápida e acelerada vai vir graças a essa informacionalização do espaço geográfico como um todo, certo? Então, mesmo que você não queira, mas você está inserido nessa revolução informacional. E no espaço geográfico em que você vive, você vai estar inserido e consumindo esse tipo de alimento, esse tipo de produto. E os produtos, a tendência, eles foram modernizando e ampliando seu alcance, tanto no sinal, né, telefonia, televisão, como também o alcance de pessoas,
certo? As redes, rede de computador, rede de fibra óptica, tudo isso foi sendo ampliado de tal maneira. E aí, para ilustrar o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui a vocês um pequeno exemplo. Para o desenvolvimento de um barbeador simples, um aparelho de barbear, esse aparelho foi lançado em 2000, uma multinacional norte-americana investiu US$ 1 bilhão no projeto, certo? Esse aparelho aí é o Presto Barba da marca Gillette, certo? O Gillette, o chamado Mach 3, certo? Muita gente usa ele é o mais vendido no mundo, é muito bom, ele trouxe algumas inovações que os outros não tinham, mas também o valor investido pela empresa foi US$ 1 bilhão. Isso no final da década de 90, certo? No final da década de 90, porque ele foi lançado nos anos 2000. Então foi um valor muito alto, certo? Aí quando você fala US$ 1 milhão de dólares na fabricação, não foi só para produzir isso. Vamos acompanhar aí a leitura. O projeto levou 6 anos para ficar pronto. Então ele começou a ser pensado, produzido no ano de 1994, certo? E aí foi desenvolvido por 500 engenheiros, 500 pessoas pensando como seria um simples presto-barba, porque a coisa não é tão simples assim, né? Foram registrados 35 patentes nos Estados Unidos, então 35 inovações, e desde a lâmina de carbono até a tarja azul no alto do cartucho, que ao ficar branca indica a necessidade de troca. Então ele tem uma tarjazinha azul em cima que quando umedece ela fica viscosa, que facilita o barbear, que vai umidificando e vai deixando a pele lisinha. Na propaganda dizia que ali tinha até vitamina E, que serviria para a restauração ou cicatrização da pele mais rápida. Enfim, tem todo um desenvolvimento tecnológico nesse Presto-Barba. E o que é que eu quero dizer com isso? Que o meio técnico científico informacional funciona como um sistema, assim como cidade e campo, através da incorporação da agricultura, indústria e serviço, base da globalização, aceleração de fluxos da economia, informacional e crescente, interdependência dos vários lugares do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que assim como o Presto Barba, ele foi pensado nos Estados Unidos durante 6 anos, com mais de 500 engenheiros, pensando como seria feito, consumiu uma quantia vultuosa de recursos, mas quando foi lançado no mundo todo e teve, ainda tem e ainda terá muito mais do que 1 bilhão de retorno. Certo? O lucro que a empresa tem com esse produto aí é muito grande, é um produto muito bom. Então, esse produto ele está espalhado em todo mundo, ele está presente na maioria dos lares mundiais. Então, a aceleração dos fluxos dessa economia, a tendência que toda essa informatização trouxe, e a crescente interdependência dos vários lugares do mundo, não só com esse produto, mas com outros produtos que são produzidos e consumidos em escala mundial, foi exatamente o que a globalização, junto com a terceira revolução industrial, trouxe. Os produtos eles são produzidos aqui no Brasil, mas eles não são do Brasil. Eles são do mundo, porque eles são vendidos para todos praticamente em tempo real. Lançou algo aqui hoje, mas o mundo todo já está comprando e já está saindo para ser entregue. Muitas das vezes não chegou nem na loja.
física, não chegou ainda na loja física do shopping, mas os caminhões já estão lotados, os navios, contêineres nos navios já estão lotados de produtos para expandir para o mundo todo. Então o lançamento ele não é só local, ele é mundial. O consumo não é mais local, o consumo é mundial. E não só de produtos, mas também de informação, de serviços, certo? O desenvolvimento da economia informacional e da globalização e a nova DIT, segundo Manuel Castells, sociólogo espanhol. O que foi que o Castells ele disse? Produtores de alto valor com base no trabalho informacional. Vai existir isso aí. Ele está trabalhando aqui o desenvolvimento dessa economia, da globalização e da nova divisão internacional do trabalho. Aí ele vai dizer que os produtores de alto valor com base no trabalho informacional. É o caso do exemplo aqui do Presto Barba. Nós tivemos os engenheiros são funcionários de alto valor, a empresa que criou aquele produto, então é um produto de alto valor com base no trabalho informacional. E os produtores de grande volume baseado no trabalho de mais baixo custo. Então, o trabalho informacional ele está retido nos países desenvolvidos. E os produtores de grande volume baseado no trabalho de mais baixo custo está retido nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, certo? E os produtores de matéria-prima são os países subdesenvolvidos, aqueles países pobres e produtores redundantes, reduzidos ao trabalho desvalorizados. Então, essas três últimas características, principalmente as duas últimas, vão estar retidas aí nos países subdesenvolvidos e a segunda nos países em desenvolvimento, a primeira nos países ricos. Então, a divisão internacional do trabalho vai estar, os países subdesenvolvidos vão produzir matéria-prima, vão produzir o trabalho desvalorizado. E nos países ricos, nós vamos ter o trabalho, o produto de alto valor, nós vamos pegar essa matéria-prima e transformá-la, agregando valor a ela, graças ao trabalho informacional, o trabalho de alto valor agregado. Tá ok? E aí nós vamos a uma outra característica dessa terceira revolução industrial, que são os tecnopolos, certo? Os tecnopolos e o capitalismo da terceira revolução industrial. Pontos de interconexão dos fluxos mundiais do conhecimento e informações interligados por uma densa rede de telecomunicações e computadores, centros irradiadores de inovações tecnológicas. Nesses locais aí, pessoal, é onde nós vamos ter aí o cultivo ou a economia dos cérebros aí sendo aplicada, é onde nós vamos ter a produção dessa tecnologia, a inovação dos produtos e toda essa criatividade voltada para os fluxos mundiais do conhecimento e informação. Tudo isso interligado pelas telecomunicações, computadores potentes e utilizando-se daquilo que a tecnologia e essa revolução industrial vai oferecer de melhor, certo? Então, aí nós vamos ter os principais tecnopolos do mundo. Observem o seguinte, os principais tecnopolos do mundo, eles estão aqui principalmente acima da linha do Equador, nos países do norte. Aqui na Austrália, nós vamos ter aí aqui na Austrália e um outro na Nova Zelândia, que são os países ricos do sul. Então, vão estar aqui nos países do sul, nos países do norte. Então, nós vamos ter aqui, nos Estados Unidos, nós vamos ter o mais importante aqui do Vale do Silício, que é o Vale do Silício, que é a área
o tecnopolo mais importante aí dos Estados Unidos e um dos mais importantes do mundo, certo? Aí nós vamos ter aqui o Complexo Industrial Militar do Sul da Califórnia, que é também um importante. Esse aqui é do governo e esse aqui não é, ele é privado. Tem a Rota 128, que também é um grande, importante. Nós vamos ter aqui, ó, na Alemanha, em Munique. Nós vamos ter em Cambridge, é uma universidade aqui, lá no Reino Unido. Winchester também, aqui no Reino Unido. Em Paris, nós vamos ter, na Espanha, Cartuga. Nós vamos ter Cartuja. Enfim, esses tecnopolos, eles vão estar centralizados em locais estratégicos e principalmente, vocês podem observar aqui, ó, sempre próximos dos centros acadêmicos. Sempre nós vamos ter aqui, ó, a Universidade da Califórnia, a Universidade de Stanford. Inclusive, essa Universidade de Stanford aqui é um grande polo da informática. Cursos de mestrado, doutorado, especializações nessa área aí da informática, dessa inovação, está lá em Stanford, certo? As grandes mentes aí da informática ou fez a graduação lá, ou especialização, qualquer coisa, mas tem lá em Stanford aí um passo. Deve ter ido fazer alguma coisa, porque atrai gente do mundo todo ligado aí nessa área da tecnologia, certo? Aí tem também aqui a Estadual da Califórnia, que também, e essas aqui, ó, elas estão bem pertinho aqui do Vale do Silício, certo? Então, o Vale do Silício, ela recebe muita informação dessa aqui e elas também vão passar também muita informação para o Vale do Silício. Através de quem? Das pessoas. As pessoas que estudam aí vão trabalhar lá, as pessoas que trabalham lá e vêm fazer cursos aí. Então, existe essa troca de informações. E os tecnopolos do Brasil? O Brasil tem tecnopolo? O Brasil possui aí alguns tecnopolos, sim. Certo? No final da década de 90, com a abertura da economia, grande fluxo de investimentos estrangeiros no país, empresas de telecomunicações e de informática se instalaram aqui, porque nesse momento nós ainda não tínhamos tecnologia para isso, nem própria nem estrangeira. Então é nesse momento, com a privatização das telecomunicações, que elas vêm e tem um grande fluxo de investimentos aqui, certo? E aí nós vamos começar a criar alguns tecnopolos. Em Campinas nós temos a Universidade de Campinas, Unicamp, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né? A PUC de Campinas, e a Fundação Centro Tecnológico para a Informática, CTI. Aí nós vamos ter lá na CTI a Nortel, a IBM, a Motorola, a Compaq. Essas empresas elas vão estar aí nesse centro tecnológico desenvolvendo tecnologias, certo? Através de quem? Através de jovens que estão estudando, uma bolsa eles recebem, vão para lá estudar, vão pesquisar, e são essas empresas aí que vão investir. É a economia de cérebros, certo? A economia do saber, do conhecimento, é aquele investir em cérebro, cultivar cérebros que eu falei no início da aula, certo? E aí em São José dos Campos, São Paulo, nós temos o Centro Tecnológico da Aeronáutica, a CTA, e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, ligados ao Ministério da Aeronáutica, a Embraer, criada em 1960 e privatizada em 1990, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Programa de Produção e Lançamento de Satélites, o CIBRES-1. Esse sistema satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Sino porque tem participação da China. O Brasil já lançou aí o CIBRES-1, o CIBRES-2, o CIBRES-3. Estão aí, são satélites
que fazem o monitoramento do espaço brasileiro, certo? Principalmente na área meteorológica, na área de desmatamento lá da Amazônia e dos outros biomas também, Pantanal, Mata Atlântica, o Cerrado, a Mata de todo o território brasileiro. E aí, as cidades, isso tudo aí, pessoal, esses tecnopolos eles vão trazer desenvolvimento para essa cidade, certo? E as cidades existe uma hierarquia, certo? São referências definidoras do poder econômico e infraestrutura, a capacidade de polarização dos fluxos das redes mundiais, ou seja, de atração desses fluxos. E aí nós vamos ter as cidades globais. As cidades globais são aquelas cidades que têm um poder de polarização global, certo? O inventário da GAWC é Global and World City Study Student and Networks. São 55 cidades globais, com 3 níveis, alfa, beta e gama. De acordo com o seu poder de polarização da economia global, aí nós temos uma pontuação, certo? A pontuação máxima é 12. Aí nós vamos ter, com pontuação máxima, Nova York, que é a número 1 do mundo, Tóquio, Londres, Paris, Roma, Berlim, certo? São Paulo vai ter aí uma pontuação 8. São Paulo é uma cidade global. São Paulo é a nossa maior metrópole, certo? Como metrópole nacional, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, são 2 cidades importantíssimas. E São Paulo é a cidade mais importante da América Latina. De toda a América Latina, a cidade mais importante é São Paulo, certo? E ela tem pontuação aí 8 nessa escala global, certo? Então não está tão atrás assim. Mundialmente ela tem muita importância. E o que é que dá essa importância? Esse poder de polarização, instituição financeira, sedes de instituições financeiras. O Brasil, em São Paulo nós temos uma bolsa de valores, nós temos uma infraestrutura com portos, aeroportos, estradas, rodovias, hidrovias. Então, de São Paulo nós vamos ter rotas comerciais, aéreas para praticamente todo mundo. Nós vamos ter rotas comerciais, marítimas, entregando e recebendo mercadorias de praticamente todo mundo. Então, isso conta como esse poder de polarização dos fluxos, das redes mundiais, o poder econômico também, a infraestrutura, tudo isso conta, e São Paulo não está tão aquém aí das grandes cidades do mundo. E aí nós vamos ter a revolução tecnológica, o espaço geográfico e o mundo do trabalho. Insere-se no contexto da era da informação. Assim como uma das mais importantes fontes de poder que os Estados Unidos detêm é o controle da produção e a difusão da informação, já que a maioria das informações geradas no mundo é controlada por esse país. E o inglês é a língua dominante no planeta. São norte-americanas algumas das principais agências de notícias. Observe o mapa aí. As redes de televisão, assim como também os principais sistemas de satélite de informação e de levantamento de dados. Pessoal, o que está querendo dizer aqui é que a informação ela é controlada, ela é passada para o receptor, e a forma com que ela é passada ela pode ser manipulada, a depender do interesse de quem esteja transmitindo essa informação. Certo? E aí, em 1992, nós vamos ver aí o impacto da CNN. Como canal de notícia internacional, foi confirmado quando 11 organizações de televisão estatal europeias anunciaram que patrocinariam um canal de notícias regional via satélite, o Euronews,
que concorreria internacionalmente com a crescente presença da CNN na Europa. A CNN é um canal de notícias norte-americana. Sua finalidade visava menos o lucro. Então, a finalidade deles não era o lucro, e sim a defesa cultural europeia. A CNN é um canal americano, um ponto de vista americano, declarou o Pierre, executivo da Euronews. O objetivo da Euronews é devolver ao telespectador as suas memórias. Então nós temos aí, pessoal, um contraponto. A informação ela passou a ser uma arma utilizada nas mãos de quem a detém, certo? E essa arma ela é poderosa. As pessoas elas podem manipular, podem desqualificar, por exemplo, a cultura. Esse Euronews, a preocupação deles era a cultura, as memórias da sua gente, porque durante o dia todos eles eram bombardeados, são bombardeados aí pela mídia, e a mídia com um ponto de vista de um outro país, ignorando ou não trazendo aquilo que é de interesse. Por exemplo, é o que nós vamos chamar aí na globalização com a globalização cultural, certo? Essa perda cultural que é provocada pela globalização quando um país traz a sua cultura para outro, inserindo de forma abrupta, como essa aí, através das notícias, as programações, os programas, as séries, tudo isso vai mexendo com a cultura local, alterando para o consumo, para a forma de falar, de vestir, os hábitos alimentares, tudo isso passa a ser influenciado por essas informações, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso não tenha entendido, comenta lá, pergunta o que foi, anota aí, fala lá, que eu terei imenso prazer em responder assim que eu ver, tá ok? No mais, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.